Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo, desta vez para falar sobre o diabo. O que a Bíblia nos ensina sobre o diabo? Nós vamos falar quem ele é e como ele age. É usado alguns adjetivos na Bíblia para descrevê-lo: maligno, diabo, enganador, Satanás, dragão, serpente, dentre outros. Já em Pedro, no capítulo 5, versículo 8, fala que o diabo é o nosso adversário. Por ser o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vai trabalhar contra nós, para nos prejudicar. Nessa luta, nessa batalha que temos contra o diabo, nós temos também uma desvantagem, porque ele é espírito, ele quer o nosso mal, nós não conseguimos vê-lo, e ele consegue nos ver, ele tem uma vantagem contra nós. Mas isso não quer dizer que a batalha está perdida. Está escrito também que Jesus, ele nos faz mais que vencedor, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Então, nós temos aqui um estudo para lhe ensinar como o diabo age, para que você possa estar atento quando ele estiver agindo. Já lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, mostra que o diabo não quer o nosso bem. Ele enganou Eva, fazendo Eva desobedecer a Deus, e o prejuízo veio. E é sempre assim. A intenção do diabo é sempre nos prejudicar. Já em Samuel capítulo 16, versículo 14, mostra Saul sendo atormentado por um espírito maligno. E a gente tem uma ideia de como pode ser esse tormento, por alguns relatos da atualidade, onde pessoas dizem ser atormentadas vendo vultos, ouvindo vozes, ter um terror, síndrome de pânico. E essas coisas acontecem com a pessoa sem ela ter ideia de que é o diabo que está causando aquilo. Muitas vezes a pessoa não consegue entender que ela está passando por isso, que é o inimigo que está causando. Em Reis, nós vemos também um espírito, que é o espírito enganador, que ele usa a boca de profetas, de homens supostamente de Deus, para transmitir mensagens supostamente de Deus, mas com a intenção de sempre prejudicar os ouvintes. Em Jó, no capítulo 1, versículo 6, mostra ali a revelação explícita e direta de Satanás, um diálogo, uma conversa que há entre Deus e Satanás, aonde Jó começa a ter perda já ali no versículo 13, e o diabo traz prejuízos, tirando a família, tirando bens. Então a gente entende daí que muitas vezes a pessoa tem uma perda que é causada pelo diabo, a perda de um familiar, a perda de um bem, como aconteceu aqui no caso de Jó. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 34, um demônio, a gente chama de manifestação demoníaca, ele se manifesta ali no corpo de um homem e fala como se fosse ele. Jesus, ele conversa, ele repreende ali aquele demônio, e o demônio usa a boca do homem para se comunicar com Jesus. Então a gente entende que muitas vezes a pessoa fala uma coisa que aquela palavra daquele momento, aquela pessoa está possessa por um espírito, e as coisas que ela está falando está sendo falada pelo próprio mal. A gente vê também em Lucas, no capítulo 8, versículo 30, o homem que vivia de maneira mesquinha, nos sepulcros, por conta dessa imposição do mal, domínio que o demônio tinha na vida dele. A gente vê também Atos 5, 3, que fala que Satanás influenciou, Ananias e Safira, o diabo influencia. Nós vemos também em Atos 16, uma jovem sendo liberta de um espírito de adivinhação. Aí você vê, quando passa em programa de televisão aquelas adivinhações, você pode imaginar quem está por trás daquela adivinhação, como nessa passagem da Bíblia que nos revela. O diabo, ele não sabe o que pensamos, como está escrito em Mateus 9, 4. Jesus conhece os nossos pensamentos, mas o diabo não. O diabo não é onipresente, onisciente, onipotente. E para finalizar, a Bíblia nos dá uma arma, um meio, um método para vencer os ataques do diabo. É Efésios 6,16, que manda a gente embraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que nada é mais do que sugestões no pensamento, sugestões, ideias que vêm na cabeça da pessoa que ela acha que é dela, tá bom? Finalizando.